palavra está com ele. Bom dia, meu nome é Roland, como o sotaque avisa, eu sou da Suíça, faz 32 anos que moro aqui no Brasil, e disse que não perdi ainda o sotaque de Suíça. É um prazer de estar aqui com vocês esta manhã. A ICB me pediu para fazer a abertura, um prazer de fazer a abertura para minha esposa. Hoje de manhã, quando a gente vem andando de carro para cá, a gente ficou falando sobre usar a calculadora, em vez de usar a nossa cabeça para fazer os cálculos, ou depender do GPS, né? A gente vive num tempo muito especial, onde a gente tem acesso a muito conhecimento, a muita ciência, a muita tecnologia. E a gente precisa usar essas agentes para chegar mais rápido lá onde nós queremos chegar. Mas a gente sempre tem que se exercitar em fazer cálculos na mente. E só usar a calculadora quando realmente precisa. Se nós não usamos a nossa mente para fazer os cálculos, a nossa mente se enfraquece, né? E o GPS é a mesma coisa, é um instrumento forte e sério que nós precisamos usar, porque a gente não tem tempo de estudar a mapa esse tanto, né? Então, eu costumo de usar o GPS o mínimo possível, de uma maneira que eu dependo da minha orientação, né? E quando a gente fala disso, por exemplo, no casamento, na família, é o lugar onde a gente tem que exercitar-se no amar. É o lugar onde nós aprendemos a amar. E a gente sabe que quem já fez cálculo já errou muito em fazer cálculos. E quem tentou de achar um lugar já fez muitas voltas tentando de achar um lugar. Então, nosso GPS natural, ele falha, e nossa calculadora natural, ele falha. Mas mais que nós usamos a nossa calculadora aqui dentro, mais forte e melhor ela se torna. Mais que nós usamos o nosso GPS natural, mais forte nós chegamos, né? E no amor é a mesma coisa. O lugar de exercitar o amor é no casamento, é na família. É aquelas pessoas pertinho de nós. A gente sabe que a gente vai falhar muito, a gente falha muito nesse amor. E nesse ambiente íntimo, a gente acha o perdão, né? Então, e desse jeito Deus pensou, quando Ele pensou sobre o relacionamento. O Espírito de Deus, Ele derramou o seu amor no nosso coração. O nosso coração é um reservatório do amor de Deus, do coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sem hipocrisia, procede o amor. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior flua água viva. Essa água viva, o Espírito Santo, a essência dele é amor. Jesus disse que do coração procede todo tipo de coisas impuras: assassinato, roubo, fornicação, adultério. É do coração que Jesus disse, né? Mas ele fez um milagre. Ele entrou na nossa vida, ele purificou esse vaso, esse recipiente. Jesus purificou esse recipiente. Aí ele derrama o amor puro no nosso coração. E se nós temos uma consciência limpa, quer dizer, o nosso passado é limpo. E se nós temos uma qual é? Coração limpo? Consciência limpa, coração puro. Quando nós temos um coração puro, a consciência limpa, o que passou?
o coração puro são nossos propósitos. O que eu vou fazer? Com que? Qual é o propósito? Por que eu vou fazer? Estou fazendo uma obra boa para ganhar uma coisa para o meu ego, né? Então, o coração puro é de um coração puro que procede o amor. E nós precisamos conhecer esse Jesus. Quem crê em Jesus, não como o mundo fala, não como eu acho, mas crer em Jesus, como disse a palavra, como ele se manifestou, do seu interior fluirão rios de água viva, flua esse amor. E nós precisamos, no casamento, na família, exercitar esse amor, porque sabemos, se nós não exercitamos esse amor, o amor vai enfraquecer na nossa vida. Deus nos derramou, nos deu muito amor, mostrou muita coisa, mas se nós não exercitamos, nós vamos enfraquecer. Vamos enfraquecer o nosso relacionamento, nosso casamento, nossa família, nossa igreja, nossa sociedade, nossa comunidade. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer a Ti, o Deus vivo, o bom pastor, a verdade, o caminho, a porta, o pão vivo que desceu do céu. Senhor Jesus, nós te adoramos. Nossos olhos dificilmente enxergam que Tu és o maravilhoso. Nós clamamos para Ti, mostra-nos como Tu és maravilhoso. Tu és singular. E de fato Tu tens recebido o nome mais alto sobre todos os nomes, Senhor. E nós não entendemos o que significa isso. Hoje te pedimos que Tu nos mostres mais um pouquinho de quem Tu és, Senhor. Te agradecemos porque Tu tens transformado o nosso coração, Tu tens purificado o nosso coração, Senhor. Te agradecemos pelo Teu amor manifestado na nossa vida, Teu amor derramado no nosso coração. Senhor, nós te pedimos, desentopa os nossos caminhos, Senhor, para que Teu amor possa fluir através de nós, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos próximos, para que Teu amor seja manifestado na nossa comunidade. No nome de Jesus nós oramos. Pedimos, Senhor, que Tu unjas a Isabel para falar o que Tu tens no coração, Senhor. E nós pedimos para nós ouvintes, Senhor, ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, aplicar a Tua palavra, multiplicar a Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia. O Senhor Jesus abençoe cada um de vocês de uma maneira muito, muito especial, hoje e cada dia, né, das nossas vidas. Eu tenho estado muito, o quê? Muito, acho que admirada, eu tenho estado assim muito admirada com a revelação que Deus tem trazido ao meu coração, ao nosso coração, sobre a aliança, sobre a natureza de Deus, como um Deus de aliança. Quando eu cheguei na Jocum, em 80, eu fui para a Espanha, eu achava que eu ia para a Rússia, e, assim, o Senhor me chamou, eu fui. O Espírito disse-me, vai, e eu fui. Então, o nosso líder lá da missão, que foi também quem treinou Roland e eu para o casamento e tudo que nós somos hoje como casal, como família, nós aprendemos ali com aqueles irmãos. Um treinamento intensivo mesmo.
se a gente não tivesse recebido aquele treinamento, eu não acredito que nós teríamos sobrevivido ao ministério que Deus nos deu 20 anos depois, com 37 crianças na Casa Lar. E ele falava assim, nosso Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de pacto, de aliança. E sabe que eu gosto disso? Eu gosto disso demais. Mas parece que eu estou entendendo cada vez mais o que isso significa. Ser um Deus de pacto, ser um Deus de aliança. Nós fizemos o curso Aliança o ano passado, demos o curso para vários casais lá na nossa comunidade, e eu fiquei muito impressionada quando nós estudamos mais profundamente sobre aliança. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Isaías 55, Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha só que interessante, né? Deus falando que Ele vai fazer uma aliança perpétua. Deus falando aqui mais uma vez sobre pacto. Se você abre a sua Bíblia em 1 Crônicas 17, nós vamos encontrar a descrição pela boca do próprio Davi do que consistia essas fiéis misericórdias concedidas a Davi. 1 Crônicas 17, versículo 27. Gente, eu amo demais esse versículo. De vez em quando eu oro esse versículo, eu oro por mim, eu oro pela minha família, pelos meus filhos, às vezes eu oro pelos meus amigos. Esse versículo aqui, porque é uma coisa muito maravilhosa para nós. Davi falando assim: "Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre." Olha que coisa preciosa. Deus falou: eu vou fazer com vocês uma aliança perpétua, do mesmo jeito que consiste com as mesmas misericórdias prometidas a Davi. E olha o que ele prometeu para Davi. Ele prometeu para Davi que a casa dele estaria para sempre diante do Senhor. Eu acho que esse é fundamentalmente o desejo de todo homem, de toda pessoa. Sabe, nós temos desejo por coisas permanentes, por coisas estáveis. Nós temos desejo por coisas eternas, não é verdade? A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Nós temos desejo por estabilidade, por coisas permanentes, por coisas que durem. Nós temos desejo por imortalidade. Esse é o desejo do homem. Você vê, outro dia eu vi na internet que aí, não sei aonde aí, um louco qualquer, diz ele que descobriu a pílula da eterna juventude. Eu não quero nem saber o que foi que essa criatura comeu. Porque diz ele que é a pílula da eterna juventude. Deve ter dado um revertério nele que ele está correndo com a calça na mão até hoje. Né? Dessa cobiça do homem de querer por seus próprios meios alcançar alguma coisa que só Deus pode dar. E meditando na palavra de Deus, eu percebi, lembra que ontem eu falei do mistério? Quem gostou do mistério de ontem? Qual é o meu mistério? Vou continuar falando em mistério hoje. Eu estou vendo na palavra de Deus que casamento é um mistério. Casamento é alguma coisa. Quem que falava assim? Quem que pode conhecer? É Jó, né? Que falava. Quem pode conhecer o caminho do homem com uma donzela? É Jó, amor, que falou. Quem pode saber como que é o caminho do homem com uma mulher? Isso é um mistério. Às vezes o meu amor está dormindinho lá e eu fico olhando para ele e eu falo assim: gente, mas eu gosto dessa pessoa, mas é muita coisa.
Tem hora que me dá uma raiva que eu quero que ele vá para os Cafundel, que o Senhor leva ele assim num lugar bem longe. Tem alguém aqui que pensa assim, de vez em quando, levanta a mão não, que o seu marido está aí do seu lado. Fica quietinha no seu canto. Mas não dá essa coisa assim de vez em quando? De vez em quando ele faz alguma coisa que me irrita, mas me irrita de um tanto que eu falo... Aí eu olho para ele e falo, mas eu gosto tanto de você. Eu gosto de você, eu amo você. Não é um mistério? Quem entendeu o que eu falei? A mesma pessoa que irrita a gente, que dá uma raiva, uma vontade de falar, você não tem alguma coisa para fazer lá na rua? Você não ia lá em algum lugar? Eu falo assim para o meu marido, amor, lembra que você tinha que fazer uma coisa assim, por ali? Vai lá, já você volta. Ou então eu falo para ele, vai meditar, amor, você precisa ler a Bíblia e meditar. Pega a sua Bíblia, vai lá meditar. Porque tem hora que irrita a gente. Eu não quero nem perguntar para ele o tanto que eu irrito. Porque eu devo irritar e é muito, muito, muito mesmo. Mas é desse jeito. Olha o que a Bíblia fala. Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Vocês sabem que eu estou lendo Hebreus, né? Então eu estou aqui maravilhada com Hebreus. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A Bíblia está falando aqui de alguma coisa imutável. Imutável. O propósito de Deus é imutável para a nossa vida. Aquilo que Deus planejou. Essas duas coisas que está falando aqui em Hebreus, que são as duas coisas imutáveis, que é impossível que Deus minta. É o propósito dele, aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele deseja para cada um de nós. E a promessa que ele faz, que é relacionada a esse propósito. Deus nos dá a promessa. E as promessas de Deus são baseadas em aliança. Na aliança permanente, eterna e constante, imutável e coerente, como é coerente o caráter de Deus. Paulo falava assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Você sabe, a razão pela qual a igreja no Brasil e no mundo todo se enfraquece, tem tantos problemas, é porque nós não conseguimos discernir o corpo. Nós lemos lá em 1 Coríntios, que quem comer o pão sem discernir o corpo do Senhor Jesus, sofre. E Paulo falou, morre. Muitos morrem. Está acontecendo exatamente isso nos nossos dias. Nós estamos discernindo os dois mistérios que Deus entregou para nós. Que um é o mistério do casamento e o outro é o mistério da igreja. Se nós não entendemos essas coisas, se nós não entendemos essas coisas como coisas sobrenaturais, de natureza espiritual, vai tudo para o brejo. Quem entendeu o que eu estou falando? As pessoas estão assim, eu vou me casar para ser feliz, eu vou escolher uma pessoa, e eu vou escolher, sabe? Aquele rapaz da Bíblia, o Sansão. O Sansão chegou para o pai dele e falou assim, pai, vem comigo lá para Timna, que eu escolhi, olha bem o que ele falou, escolhi uma mulher boa para o meu olho. Eu falei, o quê? Esse menino está doido? Aonde que ele conseguiu arranjar essa expressão? Não sei quantos anos antes de Cristo, que só ia ser usada aqui no milênio 2000. Pensa.
Ele falou, eu escolhi uma mulher boa para o meu olho. E o pai dele falou, meu filho, como assim? Você vai lá no meio dos filisteus, com tanta moça aqui em Israel, você escolheu uma moça lá no meio dos filisteus? Eu não sei se você já meditou nesse versículo, mas esse versículo expressa a natureza carnal com que algumas pessoas abordam o casamento. Quem entendeu o que eu estou falando? Absolutamente carnal, sem nenhuma noção da transcendência, da espiritualidade, da sobrenaturalidade que é casamento. Se você não entender isso, você está perdido. Está perdido. Você precisa entender que o seu casamento não tem nada a ver com o seu olho, não tem nada a ver com a sua carne, não tem nada a ver com o seu desejo. Tem a ver com um símbolo que Deus colocou na terra de quem Ele é, da natureza dEle, do caráter dEle, do que nós representamos aqui na terra. Nós temos que voltar lá para Gênesis 1, 2, 3 e meditar no que está escrito lá, no que Deus estava fazendo, a imutabilidade do seu propósito. Aí o povo fala assim, a Constituição do Brasil vai mudar a família. Estão definindo a família vai acabar. Mas quem vai acabar? Nada. Vai acabar para eles. Já acabou faz tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não vai acabar, já acabou. O que eles estabeleceram tem a natureza deles. Tá certo? Concorda comigo? A natureza deles, das crenças deles, o que eles creem sobre Deus, o que eles creem sobre o homem, o que eles creem sobre tudo, vai acabar. O Deus deles já morreu, não é verdade? Deus deles já está morto, então tudo vai pelo mesmo caminho. Para nós não. Para nós não. É a imutabilidade do propósito, segundo as coisas que é impossível que Deus minta. O seu propósito e a sua promessa. Eu comecei a ver divórcio. Tem um índice de divórcio na sociedade que é o mesmo na igreja e é o mesmo na missão. Você fica quietinho aí no seu canto, não vem brigar comigo. Eu estou só falando de o que eu sei e explicando o que eu entendo pela revelação do Espírito no meu coração da palavra de Deus. Aí, os índices são os mesmos. Aí eu me assustei. Eu falei para o Senhor, Senhor, e agora? Quem que está seguro? Qual casamento que está seguro? Quem que está seguro? Ainda mais eu que entrei nos 60 anos, entrei em crise, vai que a loucura aumenta e eu quero trocar meu marido de 62 por dois de 31. Vai que essa loucura pega. Vocês não estão vendo isso? Casais com 30, 35 anos de casados se divorciando, entrando em crise e querendo uma moça mais nova, e as mulheres com a síndrome de Susana Vieira, com um namorado de 25, pense. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, como é que fica esse negócio? Quem que está seguro? O que eu faço? Aí quando foi no outro dia, eu fui meditar e li aquele versículo que Paulo falou assim, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aí o Senhor falou para mim, dá o seu casamento para mim que eu guardo. Tá até para dar uma dançadinha. Dá seu casamento para mim que eu guardo. Bota no meu banco. Eu guardo o seu depósito. Eu falei, estou dando, Senhor. Estou dando o meu casamento para você. Porque em 34 anos, para fazer esse casamento dar certo, foi difícil. Começar tudo de novo, mas nem passa pela minha cabeça. Quem entendeu o que eu falei? É trabalho. É trabalho. É trabalho duro. Então eu falei para Jesus, você guarda. Você guarda o meu casamento. Eu ponho nas tuas mãos. Porque a aliança é com Ele. A aliança é dele. E eu tenho que entender esse mistério. Você sabe, nós
Na família do Roland, qual geração que é, amor, de casamento transcultural? Qual? Terceira? Nós somos a terceira geração de casamento transcultural na família dele. E na minha família, nós somos o primeiro casamento que deu certo na minha família. Depois dos meus avós. Meus pais são separados, meus irmãos são separados, minhas irmãs são separadas. O único casamento que sobrevive somos nós dois. Quem entendeu o que eu estou falando? Pensa se a ameaça está pertinho. Quem está entendendo? A ameaça está pertinho, muito, muito perto. A gente olha à esquerda, à direita e o negócio está feio. Aí eu falei para o Senhor, tem que ter alguma coisa aí que nós não estamos entendendo. Tem que ter alguma coisa aí que nós não estamos entendendo. E aí o Senhor começou a falar para mim. O povo precisa entender que casamento é sobrenatural. Sobrenatural. E as moças estão fazendo um circo com casamento e tem que fazer uma festa de todo tamanho. E a última coisa que está passando pela mente dos jovens é isso. Vocês estão entrando num relacionamento que representa a aliança de Deus. E Paulo falou, eu me refiro a Cristo e a sua igreja. O John Pipe tem uma pregação, vocês conhecem John Pipe? Eu gosto demais das pregações dele. Tem uma pregação dele na internet que ele pregou numa conferência de mulheres. E ele fala assim, na pregação dele, ele fala assim, que quando ele morreu, ou a esposa dele, eles estão casados há mais de 40 anos. Ele fala assim, quando ele morrer, ou a esposa dele, e eles forem para a eternidade, eu achei lindo aquilo. Aí tem casal que fica assim, ai amor, você vai lembrar de mim lá no céu? Ah, você vai saber quem eu sou? Uma bobagem. Eu fico olhando bem, eu digo, tem que saber aqui. Lá no céu vai ser tudo diferente, né? Aí o John Pipe fala assim, que quando chegar lá no céu, a necessidade do símbolo não existe mais. A necessidade é aqui, quem entendeu? Olha a profundidade da coisa. A necessidade é aqui, não é lá no céu. É por isso que é um mistério. A necessidade de representar bem quem é Deus, de representar o plano redentor de Deus. Irmãos, casamento é expressão da redenção, do que Deus tinha de mais precioso para fazer com o ser humano, com a humanidade. Ele fez através da família, através do casamento. Você pensa que foi por acaso? Lê lá em Gênesis capítulo 2. O que aconteceu? Faz anos que eu venho meditando nessas coisas. Igor e Jéssica já devem ter me ouvido falar sobre isso. E quando Deus criou o homem, criou a mulher e botou os dois juntos, a serpente estava lá não sei aonde fazendo o quê? Que ela não viu todas as coisas majestosas, grandes, fabulosas que Deus criou. E não lhe disse absolutamente nada. Quando Deus criou os grandes luzeiros, um para reger o dia, outro para reger a noite, os grandes animais marinhos, separou as águas de cima das águas de baixo. Não aconteceu nada com a serpente. Agora, quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e o homem falou, alguém falou aquilo lá, não sei quem foi que falou. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A próxima coisa que você lê na Bíblia é, mas a serpente. Quem já reparou isso? Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais silvestres, veio de lá assim, E eu falo para os jovens, quando você olha para uma moça, e lá na Jocum, os jovens têm que anunciar a amizade especial. Eu falo, quando você fala assim, eu vou anunciar a amizade especial, próxima coisa que você ouve é... Quem entendeu? Por quê? Por quê?
Responde para mim, por quê? É alguma coisa especial ou não é? É especial ou não é? Quem ouviu o pss lá na sua casa hoje de manhã? Fica quieto aí, não fala nada comigo não. Você ouviu? Você ouve? Pensa se você ouve ou não. Fala assim com a sua esposa, vamos orar. Fala assim com ela, vamos orar sobre essa decisão. Vamos ensinar o nosso filho a ler a Bíblia. Amor, vamos para a igreja. Querida, estou pensando em entrar no ministério. Qual é a coisa que faz na sua casa? Se não fosse de natureza espiritual e sobrenatural, não ia chamar a atenção da serpente. Concordam comigo? Quem está entendendo? Comenta comigo agora. Quero ouvir vocês. Alô? Vocês estão aí? Quem tem alguma coisa para falar sobre isso? Pensa. A gente podia falar, pronto, agora vamos embora e você pensa sobre isso aí, ó. Vários dias. Medita sobre isso. É a coisa mais difícil que tem na nossa vida. É a coisa mais difícil que tem. Não é casar. Não é fazer aquela festa bonita com 300 convidados e não sei quantos bolos. Aquilo lá é fácil. Aquilo lá qualquer um faz. Não é ir para um motel e transar e ficar a noite inteira tendo sexo, que nem eles falam por aí que é assim. Duvido. Estão mortos de cansado depois de tudo aquilo. Entendeu? Não é. Não é aquilo. Não é aquilo. É quando a porta se fecha lá. E todo mundo fica para fora. Quem entendeu? A porta fecha. E vocês estão só vocês dois. Dentro daquele quarto, dentro daquela casa. É ali que se expressa o que é verdade. Sobre o seu casamento. Sobre a sua vida. Ou é uma vida espiritual com a mesma natureza desse louvor e adoração que nós tivemos aqui, ou é um inferno, uma tragédia, uma derrota. Quem entendeu o que eu falei? Sabe o que eu quero? Eu quero o meu casamento com a mesma natureza do louvor. Se está separado isso na sua vida, o que você sente na igreja, o que você sente no louvor, mas você não sente lá dentro da sua casa. Vocês doisinhos, sentadinho lá, tomando o seu café da manhã, cada um num cantinho lendo a Bíblia ou orando. Você está fora da palavra de Deus, você está fora do mistério. Você está fora do mistério. Quem entendeu? São dois os mistérios que Deus entregou para nós. E nós temos que entender que esses dois mistérios têm a mesma natureza. Os pastores ficam doidos. Fica quietinho aí, tá, Robson? Faz de conta que você não está aí. Tá bom, Robson? Faz de conta que você não está aí. Se tiver outro pastor aqui, você faz de conta que você não está aqui. Eu vou falar. Os pastores ficam doidos, tentando dizer para os irmãos, nós precisamos ir lá fora. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Nós precisamos falar de Jesus para o povo. E o povo está tudo sentado dentro da igreja assim, ó. Quem entendeu? Tem uns que estão assim, ó. Parece ventilador. Sabe por quê? Porque não entendeu o mistério. Não entendeu o primeiro e nunca vai entender o segundo. Paulo falou isso. O mistério é a pregação do evangelho aos gentios.
É outro mistério. Quem não entendeu o primeiro, que é fácil, hein? Pensa. Diz ele que o primeiro é fácil. Quem não entendeu o primeiro, jamais vai entender o segundo. Porque eles estão relacionados. São as duas coisas que Deus entregou para a igreja. Para a igreja. É o casamento e a evangelização dos povos. Sabe por que a igreja não cresce? Porque as pessoas não se convertem? Porque você não sabe viver o seu casamento. Quando você aprender a viver sacrificialmente para a sua esposa, quando você aprender a viver sacrificialmente para o seu marido, nós vamos convencer as pessoas com o evangelho que nós estamos pregando. Quem entendeu o que eu falei? Nós vamos convencer as pessoas. As pessoas vêm para nós. As pessoas vêm para nós para perguntar: vocês são diferentes. O que tem em vocês? Porque viver hipocrisia, viver mediocridade, todo mundo está vivendo. Ser medíocre é a coisa mais fácil que tem. Pensa as pessoas que estão por aí. Desfilando roupa, desfilando carro, desfilando tablet, desfilando computador, desfilando beleza, silicone. Qualquer um faz. Isso é fácil. Isso qualquer pessoa faz. Agora, desfilar, dar um testemunho de vida, aquilo que o Roland falou, vida que perdoa, sabe? Amor, eu perdoo você. Amor, você me perdoa? Filho, você perdoa, mamãe? Quem entendeu o que eu estou falando? Isso é difícil. Isso é coisa para macho. Isso é coisa para macho. Quem é macho consegue fazer. Quem é macho consegue falar: eu te perdoo, você me perdoa. Filho, você perdoa o papai? Você perdoa o papai? Uma criancinha de 2 aninhos, de 1 aninho, ir para aquela criaturinha, dobrar o joelho assim, ó, olhar bem no olhinho dele e falar: você perdoa? Tem macho aqui? Fica quieto aí no seu canto, tá? Não estou aqui para ofender ninguém. Precisa fazer essas coisas. Isso é o que Jesus quer. Isso é o que Jesus faria se ele tivesse casado. Só que o sacrifício dele é maior, porque ele está casado com você e comigo. E você sabe o que nós temos feito com ele. Ontem eu falei aqui, Jesus quer saber essa relação vai para onde? Esse relacionamento que nós temos com ele. Que relacionamento é esse que nós temos com Jesus, como igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Como povo de Deus. Que relacionamento é esse com Jesus? Você lê o livro de Oséias e você vê uma mulher traiçoeira, mentirosa, corrupta, prostituta. Somos nós. Nosso relacionamento com Jesus. Ah, Jesus, eu te amo aqui na igreja. Você é meu rei. Você é meu Senhor. Eu te adoro. Passa da porta para lá, é outra história que parece que Jesus não existe. Jesus nunca nasceu, nunca viveu, nunca morreu. Quem está entendendo o que eu estou falando? E nunca ressuscitou. Muitas pessoas estão vivendo assim com o nome de cristão. Com o nome de cristão. Em resumo, do que nós estamos falando? Não entendeu o mistério. Não entendeu. Vive do mesmo jeito que vive o casamento, vive o relacionamento com Jesus. Você precisa aprender que o relacionamento de casamento, ele requer aquilo que o Roland falou. Aprender amor. Aprender amor. Tem pessoas que vêm e falam assim: ah, mas eu não amo mais aquela pessoa. O que eu faço agora? Então, exercita. Exercita amor. Vai exercitandinho. Eu, às vezes me dá uma saudade. A gente vai ficando velho, né?
às vezes me dá uma saudade do tempo que a gente namorava. A gente não tinha o tanto de responsabilidade e preocupação que nós temos agora. Não tinha filho, não tinha neto, era só nós dois. Naquela época, lá na Espanha, eu gosto muito de escrever. Então eu fiz um diário. Eu tinha uns 5 cadernos, até eu me casar com o Roland. Uns 5 cadernos que eu escrevi tudo o que aconteceu. E eu lia para ele, depois que a gente casou. Quem já assistiu aquele livro, aquele filme do Nicholas Sparks, que o homem lê para a mulher que está com Alzheimer, no Diário de uma Paixão. Esse moço é cristão, viu, Nicholas Sparks? Por isso que ele faz esses filmes bonitos. E eu gosto dos livros dele. Eu fiz aquilo. Eu escrevi toda a nossa história. E de vez em quando eu lia para ele. Aí a gente estava conversando e eu falava, aconteceu assim, assim. Não, não foi assim, foi assim, assim. Eu falei, eu tenho escrito. Pegava lá e ia ler para ele. Ó, amor, foi assim. Aí eu lia para ele páginas e páginas e páginas do meu diário. E às vezes eu gosto de contar para ele. Eu conto para ele, ele conta para mim. Gente, você precisa ver. Aquilo esquenta, vai dando um calorzinho gostoso. Então você precisa ver o que acontece depois. A gente não tem muito hormônio para ajudar, né? Então a gente, né, recorre às lembranças. E a ajuda, você precisa ver, funciona que é uma beleza. E nós vamos lendo aquelas coisas, vamos contando um para o outro, como que era, como que a gente sentia, e a gente revive tudo aquilo. Você entendeu? Alimentar esse amor, alimentar esse sentimento. Eu falo às vezes com os casais vêm me procurar e falam assim, nosso relacionamento tá assim. Aí eu falo para eles, sabe o que você precisa fazer? Você precisa lembrar o que foi que fez você se apaixonar por aquela pessoa no começo. E você sabe, na maioria das vezes, o que acontece? Aquela coisa que foi a razão de se apaixonarem, agora está criando problema porque não estão sabendo olhar. É a mesma coisa. Quem entendeu o que eu falei? A mesma coisa que fez se apaixonar. É tão diferente de mim. Totalmente. Nós somos que nem o café e o leite e o chocolate, já fizeram todo tipo de metáfora sobre nós dois. Totalmente diferente. E o que mais me irrita é as mesmas coisas, lá do comecinho que eu falava, mas ele é tão caladinho, tão quietinho. Tem hora que me irrita. Pergunta uma coisa, ele demora 1 dia e meio para responder. Eu falo, meu Deus do céu, eu preciso de uma resposta, Roland. Eu estou pensando. Né? E eu achava tão lindinho. É a mesma coisa que irrita agora. Então a gente volta e lembra. E olha com o mesmo olhar que a gente olhava. Sabe? E faz nascer de novo aquele amor dentro do nosso coração. E uma vez que nós fazemos isso, nós temos que pedir para o Senhor nos ajudar a olhar o mundo como ele vê. Você sabe, eu fiz um curso há uns anos atrás, que falava assim que a igreja é a janela para a comunidade. O povo tem que olhar para nós e chegar à conclusão que o que eles estão falando é mentira. Ninguém precisa ficar esbravejando na televisão e defendendo, não precisa ficar fazendo aquilo. Fazendo aqueles discursos inflamados, agressivos. Não precisa. É só viver a palavra. Eles vão olhar e falar, opa, olha esse povo aqui. A mesma coisa que aconteceu no começo, na igreja primitiva. Tem um livro do Rodney que ele fala por que a igreja cresceu tanto no começo do século. Uma das coisas, a principal coisa foi família. Você sabia que no exército romano tinha o mesmo tanto de homossexual como tem hoje? Tinha. Sabe por quê? Porque os homens iam para aquelas guerras, ficavam longe de casa, deixavam as mulheres, só tinha homem lá. Como você acha que eles se viravam para as necessidades fisiológicas deles?
Tinha o mesmo tanto de gay como tem hoje no exército. Tudo aqueles machão de lance, de armadura, de espada, servindo de mulher um para o outro no exército. E o evangelho chegou e os homens perceberam que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Era errado. Não está escrito isso na Bíblia, está escrito na história. Você precisa ler a história. Aí hoje nós olhamos e ficamos desesperados, queremos arrancar os cabelos. Não carece. Não carece. Viu? Você fica tranquilo, você fica calmo, porque a aliança de Deus é perpétua. Que Deus prometeu, permanece para sempre. Aqui o Davi, ele falou isso. O que Deus abençoou, abençoado está para sempre. E é tão maravilhoso que essa aliança... Isso é outra coisa também que eu queria falar com vocês. Tomara que eu não vou esquecer. Você, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste